Bom, acho que a gente já pode começar. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um evento aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje estamos com os nossos colegas do Lefosse Advogados, com o Guilherme Mota, que ele é sócio da área ambiental, e a Juliana Daniel, que é sócia da área de compliance regulatório do Lefosse Advogados. E hoje eles vão trazer algumas ideias sobre o ESG, que é a governança ambiental, social e corporativa, um tema está muito recorrente nas grandes empresas, né? E como a sustentabilidade é palavra-chave para um futuro empresarial. Caso vocês tenham algumas perguntas, elas devem ser feitas na barra de ação aqui do Q&A do Zoom, e elas serão feitas ao final da apresentação. E também, ao final da apresentação, a gente vai enviar aqui mesmo no Zoom, como um formulário da avaliação da apresentação. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra ao Guilherme e à Juliana. Então, todos um bom evento. Bom dia a todos, tudo bom? Um minutinho aqui para fazer o share da apresentação. Vamos passar aqui para uma apresentação que servirá mais de guia mesmo para a nossa conversa, tá? Tá aparecendo a tela inteira aí para todo mundo? Tá, Ju? Tá sim. Tá bom. Sim. Então vamos lá, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Eu me chamo Guilherme Mota, sou sócio da prática ambiental aqui do Lefosse Advogados, e a Juliana, ela é a sócia da prática aqui de assuntos regulatórios e mais voltado aí para compliance e regulatory investigations, investigações regulatórias. O tema que a gente vai abordar aqui, eu botei em cima Environmental, Social and Governance, em português é Ambiental, Social e Governança, mas como a gente só ouve falar aí de ESG, ficou aí um mix aí em inglês e português. A ideia aqui da nossa apresentação é mostrar para vocês, descomplicar um pouquinho a discussão de ESG, porque a gente vê 300 formas de abordagem relacionadas a ESG, a gente vê uma discussão todo evento, todo artigo que a gente vê uma indicação de um princípio diferente, de uma referência diferente para ESG. A ideia aqui da nossa apresentação é descomplicar um pouquinho esse assunto e denotar para vocês que esse assunto não é novo, apesar de estar super em voga agora. Então, por que ESG? Por que a gente está fazendo essa apresentação agora? Porque essa escalada do tema, como ler esse momento atual que a gente está com diversos webinars sobre o assunto, por que as empresas estão se preocupando tanto com isso agora, como é que a gente pode interpretar, como eu mencionei, todos esses padrões, princípios, tendências, orientações que surgem aí constantemente. São diferentes, um é aplicável a mim, o outro não é. O que eu devo fazer? Como é que eu devo me preparar para isso, para essa onda? Eu vi um artigo super bom da Alessandra Vendramini mencionando que algumas pessoas estão usando a expressão tsunami ESG, mas que, na verdade, esse tsunami não é muito bem um movimento, isso leva a concepção, a interpretação de que é algo repentino, que surgiu uma onda de uma vez só, mas, na verdade, não é. Tudo isso tem uma base histórica, tudo isso é mais descomplicado do que parece ser, tá? E aqui eu trouxe... Oi, Ju, pode fazer aí uma introdução. Desculpa, já comecei aqui. Imagina. Bom, como o Guilherme já me apresentou, eu sou a Juliana, sócia da área de concorrência e compliance aqui do escritório, e especificamente aqui em relação a ESG, enfim, como o Guilherme é o sócio da área de ambiental, digamos que ele vai falar principalmente do E, eu estou aqui para falar um pouquinho mais
da parte de social e governança. E acho que a ideia, na linha do que o Guilherme já adiantou, é mostrar um pouco para vocês de como, apesar desse assunto ter ganhado proporções maiores mais recentemente, especialmente neste ano, não é um assunto novo, né? Assim, não é uma invenção nova, acho que é uma evolução, um amadurecimento do mercado como um todo, e a ideia é trazer alguns aspectos práticos, enfim, não só em relação ao que é ESG, mas como que isso se implementa na prática, né? Enfim, seja sob o ponto de vista das companhias, seja sob o ponto de vista dos investidores e financiadores, né? E acho que neste cenário, algumas questões que já se colocam, que eu gostaria de antecipar, que a gente vai tratar aqui ao longo da apresentação, primeiro, como que eu consigo ser mais eficiente em termos de medidas inclusivas, aí pegando um pouco sobre o aspecto social, né? Como gerar maior bem-estar no ambiente de trabalho, como que a gente transforma esse ambiente no momento pós-pandemia, tendo em vista que a pandemia necessariamente mudou todas as relações, né? Enfim, como passar transparência, confiabilidade e coerência ao mercado, especialmente nos dias de hoje, em que nós somos julgados pela manchete ou por alguns caracteres nas mídias, nas redes sociais. Então, essas são algumas das questões, enfim, que a gente vai trazer aqui, e eu vou devolver a palavra ao Guilherme para não me alongar demais. Pois bem, a gente fez um levantamento bem breve aqui para vocês, para mostrar como isso veio à tona de uma forma assim muito brutal até esse ano. Pedi aqui para o nosso time de imprensa levantar cursos, webinars, eventos, artigos que tem, como é que isso tem evoluído sobre o tema de ESG ao longo dos últimos 3 anos, para a gente não se alongar muito. Essa base de cursos, webinars, eventos e de artigos, a gente puxou pelo Google Acadêmico. Vocês notam aí que teve um aumento muito forte de artigos, webinars, eventos. Certamente, se você pegar outras bases de dados, refletirão a mesma tendência. E na parte de notícias, a gente pegou os maiores meios, os maiores jornais e mídias aqui do país. Então, isso é nacional exclusivamente. Você vê que a gente sai de 117 notícias sobre ESG ali em 2018, 253 em 2019 e a gente pula para 2.342 em 2020. O assunto está muito aquecido, mas a gente vai demonstrar aqui para vocês que ele realmente não é muito novo. A gente chega aqui nessa discussão de ESG depois de uma longa jornada relacionada à sustentabilidade, tá? A gente tem aqui discussões de sustentabilidade na Eco 92, do ponto de vista ambiental. A Ju vai passar aí para vocês do ponto de vista de governança e social, mas do ponto de vista ambiental, toda essa discussão de sustentabilidade, ela começa a amadurecer ali em 92, na Eco 92, você tem a Rio+20, em 2012, ali no meio do caos da nossa Copa do Mundo, a gente tem... Desculpa, foi 2014 a Copa. Aí a gente tem aqui a Agenda 2030 em 2015, que depois a gente teve ainda o Acordo de Paris, ainda em 2015 também. Tudo isso foi... vocês notarão ao longo aqui da apresentação, que o tema sustentabilidade ele foi se aprofundando ao longo dos anos. Hoje em dia, os objetivos, já existiam objetivos lá atrás, os objetivos eles foram se aprofundando, ficando mais específicos, dados foram sendo coletados ao longo dos anos, princípios foram sendo criados, iniciativas voluntárias foram sendo estruturadas. Então, hoje em dia, você já tem um amadurecimento muito forte do tema, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas a gente não está tão embrionário quanto a gente estava lá no começo, há mais ou menos 20, 30 anos atrás. Esse aquecimento do tema, ele é bom neste momento. Ver toda esse frenesi em torno do assunto faz o assunto andar, inevitavelmente, mas é importante saber que não é um assunto repentino, que não é um assunto novo. Tá? Eu passo a palavra aí a Ju, que vai falar um pouco mais dessa parte de governança social também.
Acho que sem sombra de dúvidas, enfim, o salto ele é inegável, né? Esse gráfico que o Guilherme mostrou anteriormente, o volume de notícias falando do tema, acho que é bem evidente em relação à relevância que esse tema assumiu aí no último ano. E acho que se eu puder atribuir, enfim, alguma razão a esse salto, acho que o primeiro deles, eu diria que sim, a própria pandemia, né? Enfim, por conta de todas as alterações e consequências a ela relacionadas, acabou chamando a atenção e trazendo mais pressão social em alguns temas que são caros, sob o ponto de vista de ESG, né? Questão do desmatamento, a própria questão dos refugiados, racismo e outras formas de discriminação, a corrupção. Isso fez com que, neste cenário todo de ebulição, stakeholders importantes que já tinham, né, enfim, a partir de uma evolução legislativa e de guidelines e de soft laws que são indicados aí nesse slide, acabaram tomando a dianteira desses temas. Né? Então, por exemplo, a gente viu em janeiro deste ano a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, fez um anúncio de que ela não investiria mais em determinadas empresas que não tivessem, enfim, critérios mais ou menores riscos de ESG. Né? Na mesma linha, por exemplo, ainda esse ano, o Goldman Sachs também divulgou que não faria mais IPOs, não trabalharia mais com abertura de capital de empresas que não tivessem nem como membros do seu conselho de administração mulheres. Então, você vê também uma preocupação aí com a diversidade de gênero. E isso tudo é fruto de uma evolução legislativa e da sociedade, um amadurecimento do mercado como um todo. Né? Sob o ponto de vista de governança, já tem mais de 20 anos que a gente fala de governança corporativa, né? Enfim, não é um assunto novo, sem sombra de dúvidas, toda a discussão de deveres fiduciários, de transparência do mercado, e que culminou aí nas regras de novo mercado na CVM, falando especificamente sobre o ponto de vista do cenário brasileiro. Mesma coisa, combate à corrupção. Existiram uma série de convenções e interações que acabaram pressionando os países, não só no Brasil, mas os países todos a desenvolverem legislações mais rígidas, prevendo responsabilização objetiva e, portanto, mais efetiva de combate à corrupção. Mesma coisa também a gente vê num cenário sob o ponto de vista social, as convenções da Organização Internacional do Trabalho, as convenções interamericanas contra a discriminação e racismo. Então, enfim, é uma evolução legislativa e um amadurecimento do mercado como um todo, de entender que o desenvolvimento econômico ele está, de certa forma, muito relacionado ao desenvolvimento de aspectos ambientais e sociais e de governança. E a palavra que gira em torno do ESG e passa transversal no E, no S e no G é sustentabilidade, tá? E é esse o mote aqui da apresentação para descomplicar todo esse assunto, toda esse frenesi em torno do tema. Você tem a convenção o Brundtland Report, que desde lá de 87 já fazia uma definição que vem sendo bem utilizada aí pela doutrina e em precedentes para conceituar, digamos assim, sustentabilidade. Basicamente é uma preocupação aí com o direito intergeracional, como você manter a perenidade do meio ambiente e das empresas e fazer as coisas funcionarem em equilíbrio e coexistirem, digamos assim. Esse é basicamente o conceito de sustentabilidade, é um tema que não é novo, vem de lá desde 1987, e quando você vê tudo isso que vem sendo criado em torno e surgindo aí das convenções que passam ano a ano, todos eles têm como mote e têm
como ponto de interseção a sustentabilidade. Parece complicado quando você vê essa infinidade de princípios, essa infinidade de objetivos, tendências, etc., mas não é tanto. Se você estabelecer um mindset razoável relacionado à sustentabilidade, você vê que todos falam, de certa forma, a mesma coisa, com focos um pouco diferentes. Um com foco mais no investidor, um com foco nas instituições financeiras, um com foco nas corporações, um com foco nas políticas governamentais, mas todos versam sobre a mesma coisa, tá? Então, a partir do momento que a gente descomplica esse tema, você percebe, e que você começa a perceber qual é a razão de ser atrás de todas essas frentes, fica mais fácil de você implementar dentro da companhia, tá? E de você entender quais são os pontos de pressão que recaem sobre os stakeholders com quem você trabalha e que vão, inevitavelmente, descer top-down em cima de você também. A partir do momento que você entende a pressão que passa naquele stakeholder que você depende da atividade, inevitavelmente fica mais fácil para você ler e se preparar como atender ao investidor, como atender a seguradora, como atender a instituição financeira, como atender a sociedade. Tudo isso ajuda, a gente vai passar aqui, mas tudo isso ajuda a empresa a se localizar e a saber como se portar. Você tem aí princípios de investimento responsável, você tem os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, são os ODS, da Agenda 2030, você tem os Performance Standards, que já são antigos, do IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, você tem princípios estabelecidos no Pacto Global da ONU, você tem Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é mais uma referência, não são princípios, mas revela já uma atenção forte dada aí pelo mercado de capitais sobre o tema, índice de carbono eficiente também, sobre o mesmo aspecto, princípios do Equador aplicáveis a instituições financeiras, muitos deles vocês notarão que são de adesão voluntária. A gente está falando muito aqui, eu não vou nem entrar na parte de legislação, porque a legislação é legislação, você é obrigado a cumprir, você dentro da legislação ambiental, você tem obrigações relacionadas a licenciamento, você tem obrigações relacionadas a biomas, você tem obrigações relacionadas a unidades de conservação, áreas de preservação permanente, gestão de resíduos sólidos, eu não vou nem entrar nisso, mas revelar aqui para vocês que existem outras tantas tendências e princípios e aspectos relacionados a soft law que acabam descendo dentro da empresa, que vão além da legislação. Tá? Na Agenda 2030, depois de uma evolução do tema, como a gente mencionou ali no começo, você tem a Eco 92, depois você tem a Rio +20. Em 2000 já foram estabelecidos alguns princípios, algumas metas, alguns objetivos para o desenvolvimento sustentável, ali no Millennium Development Goals. Depois, ali no Rio +20, começou-se a se desenhar. Aí, em 2000, as metas eram estabelecidas para 2015, para gerir objetivos para você criar realmente uma atuação sustentável até 2015. Em 2012, na Rio +20, você começa a criar o The Future We Want, com o desenho e a iniciativa para puxar novos princípios, entender o que é que foi feito de 2000 para cá e começar a engatilhar novos princípios, novos objetivos, e aí ele serve de base, aí, o Rio +20, para a construção da Agenda 2030, em 2015, em Nova York, e depois até com o Acordo de Paris, que veio em dezembro de 2015, se não me falha a memória, mas que foca mais na parte de mudanças climáticas, mas que está totalmente atrelado ao tema. Tá? No Brasil, a gente tem um mapeamento disso, tem um site que eu indiquei aqui abaixo, que faz esse mapeamento, e existe também o Sustainable Development Report, que meio que ranqueia os países no atendimento desses, digamos, objetivos estabelecidos aí para a Agenda Agenda 2030. Quando você olha o report, você vê que a gente está em número 53 até.
A gente está um pouquinho atrás, a gente só está atendendo realmente o objetivo número 7, aí, que é de energia limpa e acessível. Os demais, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Nas pesquisas que a gente fez aqui para a apresentação, e até para dar um norte a vocês, terá um evento agora no começo de dezembro, 2 de dezembro, justamente da UN sobre esses ODS e das boas práticas que foram mapeadas até agora. Talvez valha a pena, é um evento que acontecerá aí em 2 de dezembro e que eu indiquei o link aí abaixo, que eu acho que pode dar um caráter mais prático para todos vocês que estão acompanhando. E aí, Ju, nesse slide a gente tem aí um monte de ODS relacionado a trabalho social e anticorrupção. Pincela um pouco aí para a gente. Não, eu queria só trazer a título de curiosidade, porque essa análise aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável e onde o Brasil está em cada um desses princípios é bem interessante. Por exemplo, a gente vê em que os pontos em que o Brasil está um pouco mais evoluído é o de energia limpa e acessível, como o Guilherme falou, e também o de acesso à água potável e saneamento, né? Por outro lado, os indicadores de outros objetivos, como redução de desigualdades, a vida na água e igualdade de gênero, estão bem inferiores aí à média em relação ao atendimento desses objetivos. Era só mais a título de curiosidade, e também acho que isso aqui é mais um elemento que demonstra o quanto esses assuntos são interligados e o quanto, na verdade, é uma nova forma de olhar para eles, né? Mas, de novo, há uma evolução do mercado, um amadurecimento do mercado em se preocupar com questões que sempre foram objeto de atenção de um modo geral, e agora atribuiu-se uma sigla bonita para ele, na verdade, de algo que é um desenvolvimento sustentável, digamos, das corporações. Os objetivos atuais são esses, tá? São os ODS. E eles foram construídos em 2015, percebe que já tem algum tempo. Aqui eu trago o índice de sustentabilidade empresarial da B3. Basicamente, eles formam aí uma carteira com algumas empresas para estabelecer uma referência que eles apontam aí como sustentáveis, para estabelecer uma referência em relação às carteiras normais, e você vê que ela descola um pouquinho, ela tem menos volatilidade e ela acaba ficando sempre um pouquinho acima na questão de pontuação. É só uma referência para vocês terem. Os princípios do Equador, eles surgem em 2003, para vocês terem uma ideia. Os princípios do Equador, eles norteiam atividades de instituições financeiras. Você não tem como falar em uma atividade empresarial hoje em dia sem você prestar atenção na conexão com as instituições financeiras, tá? Nem com investidores. E quando a gente entende isso, a gente vê... E quais são os pontos de pressão nas instituições financeiras? Um dos pontos principais são os princípios do Equador. Os princípios do Equador são de 2003, eles já passaram por 4 revisões. Hoje em dia, eu acho que a última revisão foi em 2018, que foi publicado em 2019, mas basicamente eles estabelecem metas específicas e objetivos que devem ser observados pelas instituições financeiras. Elas só devem financiar empreendimentos que sejam ambientalmente responsáveis. E ele tem os objetivos dele, e esses objetivos estão linkados com padrões de desempenho específicos do IFC, que é o braço financeiro, como mencionei, do Banco Mundial. E os princípios do Equador, eles são de adesão voluntária, só que mesmo não sendo obrigatório, sendo de adesão voluntária, quando você puxa ali no site dos Equator Principles, você vê que você tem já 111 instituições financeiras espalhadas em 37 países, e dentre eles estão os principais, tá? E aí você tem os objetivos e os padrões de desempenho do IFC acabam puxando obrigações que vão além até da própria legislação. Vide, por exemplo,
a parte de comunidades indígenas, em que um dos objetivos dele é o estabelecimento do FPIC, como eles chamam, que é o Free, Prior and Informed Consent. Na legislação, a legislação demanda dos empreendedores brasileiros que basicamente envolvam as comunidades, mas não necessariamente estejam atreladas à aceitação do empreendimento pela comunidade. Tá? Existe um desprendimento e uma discussão quanto a isso. O Equator Principles, ele passa por cima disso, ele vai além, e ele estabelece que as instituições financeiras devem apoiar empreendimentos que sejam baseados em até consentimento de comunidades impactadas pelos empreendimentos. Perceba que isso, apesar de não ser uma obrigação da empresa na legislação pátria, ela desce, é uma pressão que desce top-down dentro da empresa. Então, se a empresa tiver ciência disso, ela precisa ir além até, muitas vezes, do que a própria legislação exige, para que ela mantenha o relacionamento e ela tenha acesso a determinadas instituições financeiras, simples assim. Você tem aqui no Brasil como signatários o Banco Bradesco, a Votorantim, a Caixa Econômica Federal, BTG, o Itaú, Unibanco, e aí eu citei alguns aqui da Alemanha também, tendo visto no nosso foro. Mas são várias instituições financeiras, as principais estão aqui. Eu ainda não citei aqui porque eles levam em consideração sede Santander, Citi e diversos outros. Então, eu trago aqui à tona, porque é algo que vem desde 2003, baseados em todos os objetivos que já existiam lá atrás, replicando isso para o cenário de instituições financeiras e que acaba descendo dentro da gestão das empresas. Então, quanto mais as empresas estiverem atentas ao que são exigidos das instituições financeiras, investidores, etc., melhor e mais fácil é para ela estruturar o que ela precisa fazer ali dentro. Tá? Ju, eu não sei se você quer passar sobre alguma coisa aqui nos princípios do Equador, mas como eles descem nos padrões de desempenho, eu acho que vale a pena falar aqui. Os padrões de desempenho, basicamente, percebam um ponto de interseção enorme com os ODS lá de 2015. Eles foram atualizados, esses padrões de desempenho, em 2012, se não me engano. Você tem a parte de gestão de risco, e aí isso aí é transversal em social, ambiental e governança. Você tem labor, eficiência no uso de recursos e insumos, comunidade, atenção aos impactos causados às comunidades locais, para empreendimentos principalmente de infraestrutura, a parte de relocação, biodiversidade, comunidades indígenas, que é a questão do FPIC que eu mencionei há pouco, e patrimônio cultural. Perceba que tem um ponto de interseção enorme dentro daqueles 17 ODS que existem aí, que foram criados em 2015 para a Agenda 2030. Ju, se você quiser passar e pincelar alguma coisa sobre a parte social e governança aí. Sim, sem dúvida. Acho que esse ponto de interseção ele é importante e também a gente nota, para quem, enfim, tem um pouco mais de familiaridade com a parte de estruturação de programas de compliance, por exemplo, existe uma interseção enorme, né? Eu acho que se eu pudesse reduzir, ou não, talvez reduzir não seja a melhor palavra, mas assim, tentar expressar 2 pontos relevantes sobre o tema da sustentabilidade, acho que o primeiro deles seria o risk assessment, né, assim, o mapeamento dos riscos. Acho que esse é o principal ponto, é olhar para a indústria e entender quais são os maiores pontos de exposição daquela indústria, né? Como que impacta aquela comunidade, quais são as condições de trabalho daquela específica indústria, como que ela acontece, se tem ou se não tem muita diversidade, né? E a partir desse mapeamento dos riscos, traçar planos de ação. E acho que um segundo ponto, que é uma regra de ouro, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, também é a parte de gerenciamento de crise, né? Acho que se pudesse reduzir, então, a 2 pontos principais quando a gente fala de sustentabilidade na prática, né, para fins de implementação, eu acho que eu diria o mapeamento de risco e também o gerenciamento da crise, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante depois sobre isso. E se vocês quiserem descer um pouquinho mais para entender o que é exigido
das instituições financeiras para vocês entenderem como é que isso desce dentro das empresas, é muito fácil. Você entra ali no site dos Performance Standards, tem muito mais base em inglês, mas eles têm alguns documentos em português lá também. Para cada um desses padrões de desempenho, tem um documento específico, um PDF específico, eu acho que, se não me engano, já tem em português também, tá? Tem em diversas línguas, mas da leitura ali, você consegue extrair e entender quais são os tipos, quais são as pressões que vão descer dentro da empresa por conta do relacionamento com essas instituições financeiras. Isso ajuda bastante, tá? Outro ponto, que é a mesma coisa, mas com um viés um pouco diferente. São os princípios para a sustentabilidade em seguros, os PSI, que são Principles for Sustainable Insurance. Basicamente, seguradoras, no âmbito aí de toda essa discussão de como é que o sistema financeiro acaba auxiliando no desenho de um novo sistema pautado em sustentabilidade, identificou-se que seguros consistem em um ponto, em um item de pressão essencial para o desenvolvimento e para o desenrolar da cadeia embaixo, pautado em sustentabilidade. E com isso foi formado o PSI. O PSI ele é composto por diversas seguradoras grandes, na mesma linha do princípio do Equador, é algo voluntário que você adere, mas que inevitavelmente desce para as empresas, e eles têm princípios um pouco mais gerais, 4 princípios de inclusão de questões ambientais nos processos de tomada de decisão. Você tem estímulo, um dos princípios é a necessidade das seguradoras servirem de ponto de pressão para os empreendedores se adequarem a questões de sustentabilidade, de trabalhar junto a governos, órgãos reguladores e outros stakeholders estratégicos para a promoção de ações voltadas à sociedade sobre questões ambientais, sociais e governança, e de divulgação, a parte de publicidade, que é o 4º princípio, que é como você trazer isso à tona. Dentro quando você acessa ali o site do PSI, você consegue ter ali a lista dos signatários e os relatórios anuais de ações implementadas. E você vê na prática ali, obviamente tem alguns relatórios que são mais genéricos, mais rasos, tem alguns que são muito específicos e descem realmente em números. Eu peguei aqui o exemplo só da Allianz, que foi um deles que eu abri ali de 2020, já apresentado esse ano, agora, recente, tá? De agosto, algo assim, e que ele fala que durante 2019, eles fizeram 602 transações, sendo que dessas, aproximadamente 50% foram aprovadas, 39% tiveram uma aprovação condicionada, então foram estabelecidas condicionantes para que os seguros fossem concedidos, e 8% das transações houve negativa do fornecimento do seguro. Então, você começa a perceber que existe um endurecimento também da área de seguros para a implementação de ESG, com princípios que basicamente seguem todos aqueles ODS que a gente mencionou ali atrás, Performance Standards, etc. Isso aqui é um exemplo prático que eu trago para vocês, só para vocês perceberem os pontos mais um ponto de pressão aqui na atividade empresarial. De forma similar, a gente tem os 6 princípios para o investimento responsável, Principles for Responsible Investments, que é o PRI. Eles são muito similares também ao do PSI, como vocês percebem aí, e que meio que guiam o que consistiria um investimento responsável, a incorporação de temas. Percebam a similitude aí dos princípios. Incorporar os temas de ESG na tomada de decisão para o investimento, buscar as entidades em que se investem, divulguem suas ações de ESG, mais um ponto de pressão nas investidas, promover a aceitação e implementação dos princípios dentro do setor de investimento, ou seja, aqueles que aderem vão fazer pressão sobre seus pares no próprio setor de investimento,
tá? Então, essa pressão vai descer, se não descer por essa signatária, vai descer por outro. Tá? Divulgar relatórios sobre atividade e progresso na implementação dos princípios, de forma parecida com o que tem ali no PSI, você tem aqui os reports das empresas que serve até, se vocês quiserem expandir um pouquinho mais, investigar mais a fundo, com os relatórios vocês conseguem perceber quais são as exigências, quais são os pontos de preocupação, os red flags que são levantados pelos investidores, e isso pode ajudá-los a guiar na atividade empresarial. Ampliar a eficácia de implementação dos princípios ESG, a gente vai falar isso aqui um pouco mais à frente, essa aqui é uma tendência forte, que é o aprofundamento das políticas e práticas de ESG. Isso está ficando cada vez mais forte e descendo, indo mais a fundo. E a implementação de políticas e práticas nos ativos objeto de investimento. Enfim, mais um ponto de pressão nas investidas. E aqui, de uma forma gráfica, eu quis botar todas essas pressões que acabam descendo aí nos investidores, nas instituições financeiras e outros, seja por conta da sociedade, seja por conta da pressão e da demanda por você se revelar como responsável, você firmar e você se tornar signatário de alguns princípios, acabam fazendo com que todos esses pontos de pressão desçam nas empresas. Um deles eu botei aqui, que eu acabei não mencionando, é a PRSA e as normas SARB. As instituições financeiras aqui no Brasil, hoje em dia, elas já têm uma regulação da CVM para a implantação de política de responsabilidade socioambiental. E algumas dessas instituições financeiras, elas aderiram também a um sistema de autorregulação bancária da FEBRABAN, mais uma frente de adesão voluntária aí. E essas normas são um pouco mais específicas do que as normas relacionadas à PRSA. Então, exigem que as instituições financeiras elas avaliem com um pouco mais de critério licenças, etc., questões práticas. Tá? Mas eu reflito isso aqui para vocês enxergarem basicamente o que a gente estava falando aqui. Olha a quantidade de ponto de pressão em investidor e instituição financeira que são stakeholders relevantes, imprescindíveis para a atuação das empresas e, inevitavelmente, isso desce para a empresa. Tá? Então, você tem uma parte muito forte aqui de ESG que vai além da legislação e por conta de pressões que não necessariamente foram criadas por adesões das empresas, mas por adesões de stakeholders relevantes para a atividade dela. Ju, eu já estou falando há algum tempo aqui, se deixar eu engreno aqui a sexta, por favor. Não, acho que um ponto sobre essa questão da pressão externa, e acho que isso a gente vê de novo, né? É claro que a gente está falando aqui o que vai além daquilo que é obrigatório previsto em lei, né? Então, acho que o fator de pressão externa, por outro lado, ele naturalmente resulta em uma maior regulação, em alguma medida, com o passar do tempo. Mas se vocês notarem, por exemplo, a própria regulação, enfim, as orientações que têm sido dadas pelos órgãos reguladores nesses aspectos relacionados à sustentabilidade, eles têm também deixado uma margem relativamente ampla para as empresas, delas decidirem, né, enfim, delas implementarem, delas olharem para dentro das organizações, mapearem os seus riscos e identificarem aquilo que precisa ou que não precisa ser feito para atingir aqueles determinados objetivos, né? Só para usar um exemplo aqui, as regulamentações recentes, por exemplo, de prevenção à lavagem de dinheiro, né, que entrou em vigor agora em outubro deste ano, que inclusive tem gerado muita discussão. Por que isso? Porque, no final das contas, a regulamentação deixou uma boa dose de subjetivismo, a CVM e o Bacen basicamente disseram para os stakeholders, as empresas falaram assim, olha, é o seguinte, vocês olhem internamente para a organização de vocês mapeiem aquilo que vocês enxergam como riscos, vocês justifiquem essa tomada de decisão para conseguir implementar aquilo que está previsto aqui nessa regulação. Então, isso, para mim, é um reflexo claro do quanto as pressões externas estão agindo para fazer com que, de um lado,
as corporações, as empresas, de alguma forma, consigam aderir a esses princípios, mas sem engessar demais ou sem ter o tacape ali da lei especificamente sobre a cabeça ou a faca na garganta das empresas. Então, assim, é uma realidade porque existe essa pressão e porque existe um upside inegável, né, enfim, da adoção dessas práticas de sustentabilidade que a gente vai falar um pouco mais adiante aqui. E sobre os aspectos práticos, acho que se puder passar para o próximo slide, Gui, como que isso se implementa na prática, né? Como que o ESG é visto como um fator de análise de investimento. Então, por conta de toda essa pressão externa que a gente está falando aqui, ESG passou a ser considerado pelos investidores e pelas instituições financeiras no momento de tomar uma decisão de investir, de esperar ou, eventualmente, de desinvestir. Eu até fazendo as buscas para essa apresentação, eu identifiquei um relatório interessante de 2016, então, de novo, não é um assunto novo, do CFA, em que ele conduziu uma pesquisa com uma base aí de mais de 1.000 investidores espalhados ao redor do globo, para verificar como os investidores inseriram essas questões sociais, ambientais e de governança dentro da sua análise em relação à tomada de decisão de investimento, né? E essa pesquisa tem alguns resultados curiosos. Por exemplo, desde 2016, você já nota que há uma preferência por títulos subavaliados, mas com condições de desempenhar melhor no futuro nos aspectos de ESG, ao passo que há também uma expectativa de desinvestimento de títulos que são mais valorizados, mas que têm um desempenho menor nesse fator. Por que isso? Porque há uma expectativa por parte dos investidores de que as empresas que têm uma forte gestão em sustentabilidade têm probabilidade de superar os seus concorrentes no longo prazo, né? Como que isso impacta uma análise de investimento? Em tudo, na capacidade de geração de receita, na análise dos custos operacionais, na análise de crédito, na capacidade de inovação. Né? Um exemplo, dá para verificar, por exemplo, se há uma possível redução dos custos operacionais de uma determinada empresa por conta da variedade de iniciativas que ela adota ou não para reduzir o seu consumo e dependência em relação a combustíveis fósseis. Um outro exemplo também, os investidores têm acompanhado o setor automotivo para ver como aquelas empresas têm reagido às tendências na eletrificação dos automóveis e como que eles incorporam essas avaliações em suas previsões de receita, né? Então, já é uma realidade, de novo, isso é um fator que impacta na decisão de investimento ou de desinvestimento, ou eventualmente de espera para um amadurecimento para realizar aquele determinado investimento, e ele tem aspectos práticos que são claros e fáceis de ver. E aí, voltando um pouco sobre o ponto que eu adiantei em relação aquilo que eu chamo de regra de ouro na prática, né, para a implementação da sustentabilidade. Acho que primeiro é entender aonde que a indústria está inserida, né, quais são os pontos mais frágeis daquela indústria e fazer um mapeamento de riscos. Se a gente está falando de uma empresa que tem parte significativa do seu faturamento advinda de contratações públicas, por exemplo, naturalmente um programa de prevenção à corrupção ele é imprescindível. Ele é obrigatório por lei? Não, ele não é. Mas acho que o exemplo de compliance é um claro exemplo que a gente vê nos últimos 5 anos em relação à evolução do mercado e ao nível de exigência e expectativa do mercado em relação à existência de programas de integridade dentro dessas empresas. Se a gente estiver falando, por outro lado, de uma indústria que tem um histórico de cartelização, naturalmente vai precisar de treinamentos e cuidados sob o ponto de vista concorrencial que vão se tornar prioridades, né? Se a gente está falando de indústrias muito poluentes, o aspecto ambiental vai ser mais relevante. Então, enfim, se eu puder dizer por onde começar, eu acho que certamente pelo mapeamento dos riscos, né? Olhar para a indústria, para a localização, para a dinâmica competitiva, a dinâmica de contratação, se há diversidade naquela determinada indústria, para a partir daí estabelecer suas metas e objetivos aí em termos de atendimento às questões de sustentabilidade. E um segundo ponto, que eu também já adiantei um pouco, é o gerenciamento de crise, né? O que eu quero dizer com isso? Quando acontece um problema, né? Como que aquela determinada empresa responde?
essa resposta ela é tempestiva, com base nos riscos identificados. Existe um comitê, existem pessoas que estão preparadas para lidar com aquele risco, ou, na verdade, aquela crise, aquele risco que se materializou, aquela crise que aconteceu, né? Se a gente estiver falando de uma empresa, por exemplo, de multisserviços, capilarizada, um varejo, né? Eventualmente considerar criar um comitê específico para que quando tiver um problema, uma crise, existirem pessoas preparadas e prontas para agir, porque quando a gente fala em sustentabilidade, ela também passa pela forma como as empresas respondem a uma situação, a um risco materializado, né? Como que elas lidam com aquilo, se a resposta ela é tempestiva, se ela é efetiva, isso tem um impacto naturalmente também na reputação dessa empresa no mercado. Né? Como que eu posso reagir àquela determinada crise quando ela acontece, de forma que eu possa minimizar ou mitigar a minha exposição. De novo, a gente é julgado pela manchete, já tem algum tempo, ou pelos caracteres. Então, eu acho que a questão específica em relação a saber os riscos em que estamos expostos, sob o ponto de vista de sustentabilidade, né? E como gerenciar uma crise, são dois pilares cruciais aí para conseguir implementar dentro das organizações, na prática, os princípios todos que a gente está falando aqui. É isso aí, Ju. E aí, dentro da parte de toda essa análise de investimento, perceba que você tem ali as avaliações de social, de ambiental e de governança. E bem na linha do que a Juliana falou, note que cada empresa tem um ponto de fragilidade específico. Obviamente, uma empresa de prestação de serviço em geral, na parte ali de pollution, no pilar ambiental, emissões tóxicas não será um issue, mas a parte de waste e a depender da quantidade de pessoas que você tem ali na atividade de prestação de serviço, com a utilização de muito carro e muito veículo com combustível fóssil, talvez você tenha ali uma parte de emissões de carbono e de vulnerabilidade de carbono muito mais relevante. Por outro lado, se você é uma empresa química, você tem essa parte de toxic emissions muito grande. Se você trabalha com a parte de mineração, você tem um water stress muito grande, porque normalmente a mineração envolve muito consumo de água para fazer o processo produtivo e separar ali o minério. Enfim, cada atividade tem um ponto de atenção mais específico. A gente vai passar por aqui um pouco mais à frente em uma bússola que é indicada pela própria ONU ali na criação dos ODS. Eles estabelecem uma dinâmica básica para você fazer esse mapeamento. A gente chega lá em instantes, mas eu acho que aqui a Ju ainda tem alguns pontos a abordar. Aqui são só alguns exemplos práticos, de novo, de como as questões de sustentabilidade entram como fator de análise do investimento. Então, assim, nós advogados que estamos acostumados, né, em due diligências transacionais, enfim, a fazer essa série de perguntas que está aqui. Então, por exemplo, né, como é o reporte quando há alterações no board daquela determinada companhia, divulgação de fatos relevantes, tudo isso parte de governança que a gente já está habituado aí há alguns anos a lidar. Outro ponto que sempre surge, né, voltando especificamente de novo para a estruturação de programas de compliance, tem diversas empresas, acho que hoje em dia um volume considerável de empresas já desenvolveu, enfim, políticas e procedimentos, código de conduta e os princípios éticos que estão lá expressamente previstos nesses documentos de cada companhia. Mas como que na prática funciona o reporte? Essa é uma das perguntas que sempre surgem quando a gente está pelo lado dos investidores ou das instituições financeiras no momento da due diligence ali transacional. A gente vai olhar e falar, pô, tem um Chief Compliance Officer, mas qual é a linha de reporte dele? Né? São perguntas que são simples, mas que são capciosas e que revelam o quanto aquela empresa está ou não mais em linha com as questões de sustentabilidade. A independência e a transparência são dois pontos fundamentais, dois princípios fundamentais para atingir os níveis aí
exemplares de sustentabilidade. Nessa mesma linha, outras perguntas bastante comuns, e tem inúmeras outras aqui, são só alguns exemplos, né? Identificação de pessoas politicamente expostas, né? E o disclosure dessas transações, se aquelas empresas fazem isso, né? Como que ela age para prevenir situações de conflitos de interesses, quais são as medidas efetivas de diversidade, se a gente estiver falando, por exemplo, de indústrias que têm uma grande exposição de assédio sexual, assédio moral, como que você faz para lidar com isso? Segurança e privacidade de dados, outro tema da moda aqui, acho que se a gente fizer o mesmo gráfico que a gente fez em relação ao quanto o tema ESG passou a ser objeto de webinars, notícias e eventos este ano, certamente a proteção de dados também não vai ficar muito atrás, né? Como que as empresas estão lidando? É claro que agora a gente tem uma lei que entrou em vigor, mas tem uma parte de governança de dados importante que vai para além do que está previsto na legislação. Como ocorre a questão da gestão de uma situação de crise, como eu já mencionei aqui. Então, essas são algumas perguntas, alguns exemplos que, na prática, a gente costuma verificar no âmbito de uma determinada transação, que as respostas vão ser indicadores do quanto aquela empresa está ou não em linha, né, com os princípios de sustentabilidade que a gente tem falado aqui desde o início da conversa. E um outro ponto aqui que a gente tem, como a sustentabilidade ela se reflete na prática, e como isso se traduz em dinheiro algumas vezes e muitas vezes, é o exemplo aí dos títulos verdes, dos green bonds, que estão super em voga aí agora. Você tem green bonds com performances melhores do que títulos convencionais, com taxas melhores do que títulos convencionais, constituições de dívidas que são em condições melhores para as empresas do que os títulos convencionais. Esses títulos, eles têm determinadas credenciais, eles recebem uma avaliação externa. Eles recebem uma certificação, você tem aí a CBI, ou você tem segundas opiniões, tem algumas empresas que fazem, aqui no Brasil eu vejo algumas aí sendo realizadas pela Citaui, mas enfim, se você já tem uma atividade e uma estrutura de sustentabilidade bem montada, mapeada, estruturada dentro do seu empreendimento, perceba que a um só tempo você consegue atender às necessidades das instituições financeiras com quem você se relaciona, com os investidores com quem você se relaciona, com a sociedade, com ONGs, com outros pontos de pressão, e, ao mesmo tempo, você fica já mais estruturado para quando você precisar emitir títulos com condições melhores, a título de títulos verdes, você vai conseguir. Existem princípios para isso, os Green Bond Principles, eles meio que servem de base para esse credenciamento, essa análise do quão verde é a sua operação e do quão verde os recursos, quão sustentável, para que atividade sustentável seus recursos serão direcionados, que dão um norte para a empresa também, para saber, ok, deixa eu já me preparar aqui um pouquinho, porque eu vou fazer bonds um pouco mais à frente, deixa eu ver aqui se eu consigo já me estruturar, para saber se eu consigo, quando chegar o momento, eu já estar estruturado de uma forma que a certificação e a segunda opinião venha de uma forma natural e não seja aquele corre-corre ali lá na frente. Tá? É mais um exemplo, na verdade, prático aqui, que eu coloco para vocês terem ideia de como isso também se traduz em dinheiro em outras frentes, que não pura e exclusivamente de stakeholder management. Tá? E aí, na linha do que a Juliana tinha mencionado, o SDG é basicamente o ODS, tá, pessoal? Sustainable Development Goals. E eles estabeleceram aí um compass, uma bússola, um instrumento para dar um norte, com diretrizes para a implementação desses ODS nas estratégias dos negócios. Desenvolvido aí pelo Global Reporting Initiative, da ONU, com o Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável, e basicamente serve de guia de orientação. O processo, apesar de
de parecer super complicado, se você quebrar em fases macro, você tem aí justamente o que a Juliana mencionou. Você tem que entender os objetivos, tá? Então, você tem que entender como é que a gente chegou nesse momento, você tem que entender os ODS, você tem que entender o que é exigido, na verdade, dos mais amplos stakeholders aí, dos mais diversos stakeholders. Você tem que analisar a sua atividade com base nesses objetivos, ou seja, você precisa fazer um paralelo, certo? Eu sou uma empresa química, quais são os meus pontos de fragilidade aqui? Você tem que definir quais são as prioridades, fazer uma matriz mesmo de risco ambiental, social e de governança dentro da sua estrutura para você definir quais são as suas prioridades ali para ataque. Tá? Depois disso, você estabelece metas. As metas elas são voluntárias, elas são estabelecidas pela própria companhia, mas não tenha dúvida de quando você precisar de uma certificação ou de uma segunda opinião, você vai ser avaliado com base nas práticas do mercado também. Então, se você estabelece metas muito frouxas, tenha certeza que isso vai ser percebido, tá? E aí depois você faz a integração disso, a integração desse tema na estrutura da companhia, para que esses temas, de novo, como eu tinha mencionado ali no PSI e no PRI, façam parte da tomada de decisão da companhia. Então, você integra isso e depois de tudo isso, você começa a estruturar uma parte de divulgação, relato, comunicação. Tá? A gente tem aí 5 passos de uma forma macro. Obviamente, cada um desses você desce em diversos fluxogramas e existem formas de fazer isso, mas de uma forma mais macro, para você se adequar, para você entrar nisso, digamos que são passos bem claros e que ajudam a compreender, a dar um norte realmente sobre como fazer isso. Tá? O SDG, se não me engano, tem até um site do SDG Action Plan, que é basicamente uma ferramenta do SDG que você preenche determinadas informações lá, eles apontam como confidenciais, mas que ele te dá um norte já ali, pelo menos nessa plataforma, né, nesse Action Plan, do que você deve atacar mais na sua companhia. Tá? E os reflexos da implementação disso, como a Juliana já falou, você evita contingências, com isso você diminui custos. Se você analisar no longo prazo, tenha certeza que uma gestão ambiental mais adequada vai te conferir muito menos risco lá na frente de ter algum acidente, de ter alguma não conformidade, e de ter algum problema com embargo, de ter, enfim, problemas de relacionamento com stakeholders. Isso tudo é gasto. E a partir do momento que você estabelece uma gestão adequada, você evita contingências, tendo menos gastos no longo prazo. Isso aumenta a credibilidade da marca. A gente não pode deixar de citar aqui a pressão social que existe hoje em dia sobre o tema, tá? E isso é essencial para o desenvolvimento da marca, e isso inevitavelmente se traduz em dinheiro. Aumenta a confiança de acionistas, isso estimula a inovação, que aumenta o valor de mercado da empresa e evita contingências. É um ciclo positivo. Tá? Virtuoso. Virtuoso, exatamente. Você aumenta lucro se você pensar no longo prazo. Se você pensar realmente de uma forma mais estrita, mas isso tudo só vai me fazer aumentar meu gasto. Se você pensar no curto prazo, seu custo vai aumentar lá na frente. Então, se você analisa isso como um mindset, como algo realmente que faz parte da gestão da empresa, tenha certeza que no longo prazo você tem mais lucro, você tem menos gasto e você estimula a inovação. Você ajuda, tudo isso ajuda na perenidade da companhia. E aí, João, não sei se você tem alguma... Se eu puder adicionar um ponto, além da redução do gasto a médio e longo prazo, porque você evita contingências, eu acho que tem um lado positivo que a gente vê muito também porque a gente é julgado pela manchete, como eu tinha dito lá atrás. Então, se você olhar para
companhias que tiveram ações afirmativas ou ações de sustentabilidade nos últimos tempos, elas têm um aumento, inclusive, do valor das ações imediato. Então, assim, você tem um lado positivo, um aumento de lucro, né? Apesar de ter tido um gasto por ter um programa de gestão sustentável um pouco maior, eu acho que você já consegue, na prática, hoje em dia, enxergar aí resultados positivos, mesmo no curto prazo, da adoção dessa gestão, né? E se a gente olhar, por exemplo, para a listagem de empresas que... Pegando um exemplo aqui da XP, que saiu recentemente, acho que em setembro agora deste ano, tem lá uma listagem de empresas que têm os melhores índices de ESG, na verdade, com base nos menores riscos de ESG, né? Natura, Ambev, Localiza, Renner, enfim, todas essas empresas, quando a gente pensa nelas, a credibilidade da marca já é algo que está inerente ali ao nome dessas empresas. Então, a gente vê, sim, uma vantagem imediata com a adoção de um programa adequado de gestão ambiental, social e de governança na prática. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de acrescentar, porque quando as discussões de sustentabilidade começaram, assim como as de governança e as de compliance, enfim, lá atrás, o grande ponto que se levantava como negativo, de uma forma geral, é que você só veria, enfim, só colheria os frutos dessa gestão num cenário muito futuro, o que hoje em dia já não é verdade, de novo, por conta até de toda a pressão que a gente tem social e o julgamento pela manchete. Então, você tem uma exposição positiva, um marketing positivo na mídia que traz resultados imediatos. E aí, na prática, na linha do que a Juliana tinha mencionado, você tem aí a situação do BlackRock, o caso da BlackRock, que a Ju já mencionou aqui no começo da apresentação, com uma pressão muito forte de investidor no setor empresarial para a adequação a práticas sustentáveis. Você tem fundos de índice negociados em bolsa que consideram aspectos ambientais, esse é um exemplo do BTG, mas você tem outros ETFs que seguem na mesma linha e que têm uma resposta e um resultado interessante. Você tem a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial na B3, que desde sua criação em 2005 apresentou uma performance até um pouco maior do que o Ibovespa e com menor volatilidade. Percebo quando você vai analisando no longo prazo, tudo isso ele vai se refletindo de uma forma mais positiva. E, obviamente, a pressão social e como isso se reflete no reconhecimento da marca e no próprio valuation aí das empresas. Ações como a do Magazine Luiza, da Magalu, com os anúncios de programas de trainees exclusivos para negros, barreiras para repasse de empresas em paraíso fiscal. Você tem aí, não está aqui na tela, mas você tem recentemente, em torno aí de toda essa discussão de desmatamento ilegal, as possíveis sanções que podem ser aplicadas aí em razão da aquisição de madeira proveniente de área de corte ilegal, o mesmo no que se refere à pecuária em áreas ilegais. Você tem uma forte pressão também agora já no agro, corte de impostos aumentando o salário básico nos Estados Unidos, XP iniciando cobertura de ações ligadas a ESG com primeiras recomendações. Você vê uma enxurrada, veja que você tem aí diversas frentes e que o tema ESG ele sai pura e simplesmente aí de governança, ele começa a fazer parte de valuation, de valor de marca, de tudo isso dentro da empresa. Então, e essas pressões elas não desaparecerão. Tá? Percebam que o mote aqui, o título da apresentação foi sustentabilidade como palavra-chave para o futuro empresarial. Essas pressões elas não deixarão de existir, elas eclodiram agora. Tá? A tendência é que isso se aprofunde. Tá? Então, se não há uma real adequação
a parâmetros de sustentabilidade dentro da companhia, tenha certeza que uma hora essa conta chega, tá? Pode não chegar agora, mas em determinado momento a conta chega. E aí, para isso, eu cito até algumas tendências aqui em torno da sustentabilidade. Tá bom, chegamos aqui nesse momento, e daqui para frente, o que será que endurece mais? Para onde é que a gente vai mais? Para onde é que, como é que isso está caminhando? Quão mais apertado ficará minha atuação aqui para eu me adequar a isso? Eu acho que a primeira tendência que eu posso citar aqui para vocês é como isso vai descer na cadeia de valor das companhias, tá? Eu já citei aqui a situação de desmatamento ilegal. Hoje em dia, você já vê uma prática embrionária disso, mas tenho certeza que isso vai se aprofundar nos próximos anos, que é a análise da cadeia de valor das empresas. Não interessa só a atividade que a empresa faz de produção de produtos com soja, por exemplo. A tendência é que se avalie mais a cadeia de valor. Não adianta só você fazer uma avaliação quanto à atividade da empresa que faz o processo de criação dos produtos mesmos relacionados à carne. Os investidores, as instituições financeiras e até órgãos públicos e a sociedade vão pressionar para saber de onde é que veio isso, a proveniência, a regularidade daquele que fornece o insumo. Isso é uma tendência já que tem se revelado, tá, na parte de desmatamento, mas que isso vai se aprofundar. Vou citar, por exemplo, aqui em uma situação que você imagina que não pode pegar tanto isso, mas que é possível chegar lá. Usinas termoelétricas movidas a biomassa, por exemplo. Você tem insumos ali para o fornecimento dessa biomassa, para a operação da caldeira. Tá. De onde é que vem essa biomassa? Vai começar a tendência é que se comece a investigar a regularidade ambiental daqueles stakeholders, daqueles fornecedores que são essenciais para o fornecimento de insumos para a atividade da empresa. Isso se aplica não só no ambiental, tá? Eu citei aqui alguns exemplos ambientais, mas essa atenção à cadeia de valor, esse aprofundamento quanto a isso ocorrerá tanto no ambiental quanto no social e na parte de governança. Na parte do social, tenho certeza que vão ser exigidos a partir de agora, cada vez mais, uma atenção muito forte ao aspecto social dos fornecedores das grandes empresas. Políticas e práticas relacionadas à inclusão serão cada vez mais apertadas e não serão só analisadas as políticas e práticas das empresas, mas da cadeia de valor associada a ela. E isso é uma tendência forte, eu não acho que isso vai recuar, eu acho que isso vai se aprofundar, ainda mais com todo o cenário que a gente vê relacionado à compliance ambiental e relacionado a Black Lives Matter e diversidade e inclusão. Isso se aprofundará, certamente. Não é algo momentâneo, é algo que vai se refletir na prática muito em breve, tá? E eu acho que uma outra tendência que eu posso citar aqui é o maior escrutínio sobre as políticas e práticas adotadas nas empresas. Tem que se ter muito cuidado com a divulgação do que você diz fazer. Porque nem tudo que reluz é ouro e o escrutínio agora vai ser cada vez maior para identificar isso. A expressão que é utilizada na área ambiental para isso é greenwashing, que é você pintar de verde se auto-intitular sustentável, mas não ser tão sustentável assim. O escrutínio agora da sociedade, dos órgãos reguladores, Ministério Público, será cada vez mais forte no sentido de identificar o que realmente é sustentável e o que não é.
tá? Isso muda de setor empresarial para setor empresarial, mas esse escrutínio maior, mais profundo, ele chegará. Tá? Então, eu acho que é prestar atenção, é implementar as políticas e práticas, mas mais do que isso, é prestar atenção para que sejam verdadeiras políticas e práticas efetivas dentro da estrutura, porque senão o risco reputacional lá na frente é grande. E aí, Ju, eu não sei se você quer mencionar alguma outra tendência na parte social e na parte de governança, mas eu acho que do que eu tenho visto aqui na prática, é isso. Acho que você falou tudo, Guilherme, assim, e esse é o ponto principal, assim, cuidado com o marketing que se faz em relação à adoção de determinadas políticas e diretrizes em qualquer que seja a letrinha da sigla que a gente está falando aqui dentro de sustentabilidade, né? A gente vê todos os dias na mídia, enfim, muita gente fazendo um marketing em relação à adoção de determinadas práticas que facilmente se desvenda, muitas vezes, não ser aquilo que a empresa divulga. E acho que aí a gente tem um risco reputacional muito maior do que não fazer nada. Então, sem sombra de dúvidas, é uma tendência, não é modinha, assim, não é uma situação, surgiu agora esse tsunami de ESG, daqui a pouco ele passa. Não vai passar, não é moda, é um amadurecimento do mercado, e naturalmente vai continuar evoluindo e vai cobrar eficiência e na prática, né? Enfim, o quanto aquelas medidas são efetivamente implementadas. Acho que esse é o recado que a gente tem que ter aqui para o futuro, de que isso veio para ficar, né? Acho que, não sei se tem e aí vem uma citaçãozinha meio romântica aqui para vocês, mas que basicamente traduz essa ideia de sustentabilidade, é a palavra que puxa a palavra, uma ideia que traz a outra, e assim se faz o livro, um governo, uma revolução, e alguns dizem mesmo que é assim que a natureza compôs as suas espécies. É algo natural que, com a construção de todos esses princípios, com a construção de todos esses objetivos, com a construção com a evolução do tema ao longo de todos esses anos que a gente botou ali nos primeiros slides, isso se consolide no mercado. Sustentabilidade deixa de ser pura e simplesmente um diferencial, ele realmente vira algo essencial para a operação de negócio. Quem não se adequar, eu acho que ficará, se não sofrer a duras penas financeiramente, isso pode não acontecer, obviamente, mas tenha certeza que se tornará obsoleto. E aí, obrigado e obrigada, Guilherme e Juliana. Obrigada. Acho que tem algumas perguntas aqui no chat. Sim. Eu acabei de abrir. Bom, obrigado pela apresentação, Guilherme e Juliana. Aproveitando assim que vocês falaram que essa é a tendência, o ESG é a tendência agora no mundo empresarial, vocês têm alguma notícia sobre isso na Europa e nos Estados Unidos? Se aplicam regras de ESG para o protecionismo e como eles enxergam o Brasil? Se eles enxergam diferentes posições empresariais, por exemplo? Bom, acho que primeiro, enfim, desculpa, Gui, eu tomei a dianteira aqui, acho que Não, por favor. A ideia de ESG e sustentabilidade, sem sombra de dúvidas, começou lá antes de chegar aqui, né? Se a gente olhar o posicionamento dos investidores, isso tem sido discutido lá fora muito antes de chegar aqui. Em relação a aplicar os princípios de sustentabilidade como protecionismo, bom, a gente tem gente tentando justificar as mais diversas práticas, erradas ou não, sobre os mais diversos mantos que a gente quiser criar. Por exemplo, no caso de uma das notícias que a gente passou aqui, em relação ao auxílio do Covid, que a Europa, enfim, a União Europeia orientou para não dar o auxílio do Covid-19 para aquelas empresas que estiveram ou estariam, de alguma forma, relacionadas tinham negócios com paraísos fiscais fora da Europa. Essa foi uma medida que gerou muita discussão lá,
porque, primeiro que justamente os paraísos fiscais europeus não foram incluídos nessa orientação, e segundo, porque tem também um limite daquilo que efetivamente, né, a União Europeia poderia fazer ou não fazer, criar ou não criar de regras e distinções em relação a essa história do auxílio. Eu acho que assim, a história do protecionismo talvez seja muitas vezes um mau uso dos indicadores de ESG em algumas circunstâncias, mas sem sombra de dúvidas é uma tendência lá fora e aqui, como nos Estados Unidos, Europa, enfim, mundo todo, a gente não está falando de sustentabilidade só aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas. Acho que você está no mudo, Gui. Uma outra pergunta que fizeram aqui é sobre a tendência ser a avaliação do ciclo de vida. Eu acho que, e eu entendi aqui que da empresa realmente ser sustentável, dela realmente ter uma atuação do ponto de vista ambiental, social e de governança que a torne perene e em equilíbrio ali com o meio negocial e ambiental em que ela se insere. Eu acho que sim, é essa a tendência, tá? Você prestar atenção em todo o ciclo da companhia e todo o meio que ela se encontra, social, ambiental, e adequar a sua atividade para que ela seja efetivamente perene. Tá? Basicamente esse é o mote, a razão de ser da sustentabilidade. E é basicamente isso que se traduz de formas, de novo, muito pulverizadas nos mais diversos setores aqui, nos mais diversos princípios que a gente passou por aqui. Percebam que a ideia aqui da apresentação foi descomplicar um pouco, porque a gente vê realmente um monte de coisas surgindo sobre o tema, mas notem que está tudo linkado sobre a mesma coisa, é sustentabilidade, tudo é uma faceta sobre o mesmo tema, tá? Mudando o mindset, fica fácil de você, na verdade, se adequar e atender aos mais diversos stakeholders. Não sei se tem mais alguma pergunta, por hora não. Só teve uma solicitação de compartilhamento da apresentação. Depois pode ser enviado, sem problema. né? Sim, sim. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, peço a gentileza de fazer aqui na opção de Q&A. Senão a gente já pode encaminhar já para o encerramento do evento. Acho que todas as dúvidas já foram sanadas. Então, agradeço mais uma vez o Guilherme e a Juliana por essa mais uma participação no nosso webinar da Câmara. Agradeço a participação de todos também presentes e desejo a todos uma boa tarde. Obrigado a todos e nós disponibilizaremos a apresentação e se tiverem alguma dúvida, por favor, sintam-se à vontade de entrar em contato aí conosco por meio dos e-mails indicados aí ao final da apresentação, tá? A gente pode ajudá-los a pensar também e estruturar qualquer medida e tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? Obrigado a todos e um grande abraço. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.